bem-vindas a mais um episódio do Mulheres de Impacto, um podcast para você, mulheres reais com histórias reais. E para abrilhantar mais esse dia, trouxe aqui uma convidada muito especial, que é a Gabriela. Seja muito bem-vinda, Gabi. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Oi, Simone, obrigada. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Eu estou muito feliz e estou perdendo a virgindade em podcast. Então, posso começar sugerindo algo? Com toda certeza. Então, eu quero convidar todo mundo que está assistindo, você, Simone, eu aqui também, para que a gente possa fazer um centramento de 1 minuto, tá? Aquilo que eu chamo de micropausa. Então, vamos começar fechando os nossos olhos, procurando manter o corpo com a coluna ereta, os pés no chão, trazendo a presença para esse momento do aqui e do agora, inspirando profundamente, exalando, permitindo que o ar entre pelas narinas e preencha cada pedacinho do corpo. E na exalação, que o ar possa levar embora toda a tensão e que aqui agora permaneça a verdade e a presença para esse bate-papo que vai rolar. Respira profundo. Pode abrir os olhos. Ai, que delícia! É bom, né? A gente dá uma aterrada, né? Sim, né? Até porque, assim, quando a coisa é nova, a tensão bate, né, Simone? Espertinho você, né? Já começa dando uma equilibrada na respiração para voltar. Sim. Gabi, então, deixa eu te apresentar e depois, obviamente, quero que você se apresente, né? O meu olhar, né, para Gabriela é que a Gabriela é psicóloga, ela é instrutora de yoga, ela é mentora de mulheres, ela é a criadora do método borboleta, mas eu quero ouvir a sua versão. Quem é a Gabriela? Me conta um pouquinho sobre a tua jornada, o que te trouxe até aqui. Então, Simone, quando a gente fala quem a gente é, né, a gente costuma falar que nós somos a nossa profissão, aquilo que a gente escolheu fazer. E hoje eu compreendo que eu sou, né? Eu sou uma mulher alegre, ativa, que gosta de sair por aí inspirando outras mulheres, que é o que eu venho fazendo aí numa caminhada. E aí eu encontro dentro da psicologia, dentro do yoga e agora na mentoria essa oportunidade, né, de contribuir com aquilo que eu vivi e com aquilo que eu venho estudando há muito tempo. Então, se eu pudesse me definir, né, não só a minha profissão, mas a minha profissão, ela me complementa e ela faz com que eu possa me expressar no mundo. Perfeito, que maravilha. Gabi, então, o que fez com que você tivesse o interesse em tudo isso, tanto na psicologia, quanto a mentorar mulheres? O que tem da tua história que liga com tudo isso? Quais os aprendizados que você viveu que fazem com que hoje você queira também ajudar outras mulheres? Isso vem de muito tempo, eu acho que é da minha alma, né? Hoje, nesse momento, eu percebo que é da minha alma. E eu venho de um lugar onde eu sempre me vi cuidando de pessoas, né? Eu sou filha mais velha, eu tenho muitos irmãos, meninos, e aí aquele lugar de sempre estar cuidando, de sempre estar se dedicando para alguém. E aí, lá pelas tantas, eu percebi que eu tinha questões não resolvidas dentro de mim, né? E eu precisava que alguém me orientasse, alguém me ajudasse. Também precisava ser ajudada, né? Justamente, né? Por isso que hoje eu entendo, por isso que eu fui fazer psicologia, entendeu? Para me entender naquele momento, só que era tudo muito diferente. Mas a minha caminhada dentro da psicologia, ela foi um processo que vinha muito junto da espiritualidade. Então, desde os 15 anos, assim, desde os 12, na verdade, eu sempre frequentei casa espírita, depois eu fui budista. Então, eu fui indo me construindo, tanto buscando o autoconhecimento através da ciência psicológica, né? E também nessa busca pela espiritualidade. E aí que eu encontrei o yoga. Então, vem toda uma corrente, uma vertente de mulheres da minha família muito fortes, muito independentes e também uma coisa assim, Simone, que foi mulheres muito nervosas. Então, assim, com o sistema nervoso muito acelerado, com muita pressa, com muita ansiedade. Hoje eu entendi que depois da caminhada, da minha jornada dentro do yoga,
da minha escola que eu fui treinada, o quanto isso contribuiu para que eu não ficasse nesse modo de mulher apressada. Tá. Desse modo de mulher que quer salvar o mundo. Porque até então, ali virando a esquina, como diz uma amiga minha, eu tava carregando muitas coisas que não eram minhas nas minhas costas. E aí, o meu corpo começou a falar, Simone. Né? O meu corpo começou a falar. Pedir essa pausa, pedir esse olhar. Exatamente, né? A necessidade, então, de fazer pelos outros, para ser amada, né? Para ser aceita nos lugares. Até que eu comecei a perceber que isso não estava mais dando para mim. Porque o meu corpo começou a adoecer. Então, toda essa caminhada que eu fiz dentro da espiritualidade, dentro da psicologia e outras terapias, né? Que eu também tenho aí práticas em outras terapias, fez com que eu me constituísse, eu estou ainda em desenvolvimento, hoje mais presente, mais centrada em quem eu quero ser, em quem eu sou e aquela mulher que eu visualizo lá no futuro, né? Que é uma mulher, assim, muito mais livre, né? Muito menos presas às amarras, aos julgamentos. Perfeito. E o yoga também, ele traz isso do centramento, né? De lidar com a respiração, que hoje, nos dias atuais, a gente vê falar muito sobre ansiedade, né? Parece que é o mal do século, é a ansiedade, né? E aí, como que surgiu o yoga como uma ferramenta para auxílio próprio no primeiro momento? Como foi? Sim, na época eu vivia uma outra situação da minha vida e eu tinha um companheiro, e esse ex-companheiro, no caso, ele começou a caminhada dentro do yoga, mas também por estímulo independente nosso, um dia a gente começou a sentar, fechar os olhos e meditar. Olha só, foi uma coisa que veio, assim, muito natural na nossa caminhada, porque a gente queria mudar de vida. A gente tinha passado por um processo de ayahuasca, né, consagração da ayahuasca, e já tinha acontecido algumas coisas, parar de comer carne, fazer outras escolhas, assim, muito mais alinhadas com os meus valores, né? E aí, nesse sentido, eu mergulhei no mundo do yoga. Tá? Eu participei de muitos retiros, treinamentos com monges, né? De 10 dias ficar numa fazenda. E aí, ser muito testada na prática da meditação. E essa condição que eu vivia naquele momento fez com que eu percebesse a valiosa ferramenta que é a respiração. E aí, nesse sentido, quando você fala, né, da ansiedade, tu tá respirando agora, Simone? Conscientemente, eu tô respirando automático. Naturalmente, automaticamente. Automático. E o que acontece quando a gente começa a ter pensamentos tensos, pensamentos preocupados? A gente respira mais ou respira menos? Acho que menos. Isso, então é como se a gente criasse, assim, um mecanismo de parei de respirar, porque aí eu vou conseguir controlar as coisas, e é bem do contrário. E aí isso tensiona todo o corpo. Por quê? O que a gente faz quando a gente nasce? Qual é o nosso primeiro ato sozinhos quando a gente nasce? Quando o médico corta o cordão umbilical. Chorar. Por que a gente chora? Cortou o cordão umbilical, a gente chora por quê? Houve uma ruptura ali. Isso, porque é a primeira vez que a gente vai respirar sozinhos. Entende que a gente vinha nesse processo dentro da barriga da mãe, alguém respirava por a gente. Olha só. E era muito confortável. E aí, quando o médico corta o cordão umbilical, a gente faz o primeiro suspiro. Né? Então, a respiração, ela vai trazer esse ancoramento da presença. E o que é a ansiedade? Pensamento que está lá na frente. Eu não quero lidar com essa realidade que está aqui. O meu corpo, vamos lá, o que é esse momento aqui do podcast, né? É um desafio para mim. É algo super novo. Tá, eu quero sair correndo porque tem um desconforto, porque eu tô sendo desafiada. Então, assim, a tendência é parar de respirar. Como se fosse até um impulso de morte, sabe? Como a gente fica acelerada, né? Exatamente. Então, assim, tu vai ver que de vez em quando eu vou... Que é pra voltar. Que é pra eu poder acalmar os meus pensamentos, né? Para que eu possa trazer com presença e verdade aquilo que eu tenho que falar agora. Então, a ansiedade, ela gera um monte de pensamento na nossa mente.
E aí é como se abrissem várias janelinhas, sabe? Do computador. Tem várias janelinhas, tu não sabe pra onde olhar, tu fica meio perdido assim e vai bugando a cabeça. Porque a nossa mente, os indianos falavam, a nossa mente, ela é dirigida por vários cavalos. Então, imagina que você tá sentado numa carruagem e tem vários cavalos tentando te puxar pra cá, puxando pra lá, puxando pra cá. Essa é uma forma que os indianos falam da nossa mente. Olha só. Mas eu gosto de uma outra também. Imagina que a nossa mente, ela é um macaco. Qual que é o símbolo do macaco? Ele pula de Galho em galho. galho em galho. Então, olha, macaco. Tá. Bêbado. O que é uma pessoa bêbada, Simone? Caindo. Ela tá simplesmente anestesiada. Ela tá, entendeu? Tá facinho. Sem muito controle, assim. Sem muito controle. E além de estar macaco, bêbado, picado por um escorpião. A nossa mente é um macaco, bêbado, picado por um escorpião. O que acontece será que a gente tá picado por um escorpião? Né? Então, a nossa mente, ela tá sempre aqui, puxando pra cá, puxando pra lá. E essa questão da mente, ela tá muito ligada àquilo que eu venho percebendo. Muito nas mulheres, mas que eu diria que ela tá em 99% da população, que é a sobrecarga, né? Muitas coisas pra fazer. Então, quanto mais preocupação, quanto mais tarefa, quanto mais coisa que eu tenho pra fazer, mais a mente ela vai tentar criar coisas que não estão aqui agora. Por exemplo, se eu não estiver presente contigo, daqui a pouco eu vou me levar lá para outra coisa que eu tenho que fazer depois daqui. E aí pode ser que eu não sinta o que está acontecendo. E é isso que está acontecendo com a gente. A gente não quer sentir as coisas que são difíceis. A humanidade, nesse momento, por estar com muitas tarefas mentais, ela se perde no sentir. E o sentir tá onde, Simone? Tá no coração, né? Tá no corpo. Né? Tanto que perguntaram para o Maiá o que ela faria se ela fosse humana por um dia. E tudo que ela respondeu estava relacionado ao sentir do corpo. Ela queria comer uma comida gostosa. Ela queria sentir como é dar um abraço numa pessoa. Olha só. Entende? Então, nós estamos tentando fugir do sentir. Sim. E aí a gente vê as pessoas se anestesiando, né? Exatamente. E aí buscando essas válvulas de escape, essas fugas. Isso. Da realidade. Olha só. Então, eu recebo mulheres que muitas vezes já foram para médicos, já foram para psiquiatras e que encontraram no medicamento uma solução rápida e imediata para resolver. Por quê? Porque tá muito mais fácil. Eu não quero sentir isso que eu tô sentindo, né? Eu só quero acabar com isso, com essa sensação. E aí, o que acontece? Aqui tá a ansiedade. Lembra o iceberg, a imagem do iceberg? Tá aqui em cima. Só que a causa da ansiedade, ela tá aqui embaixo. Tá? Ela tá submersa, ela tá escondida. Então, o que a gente faz, né? Falando do método borboleta aqui. A gente mergulha, né? A gente vai lá pra dentro. Fazendo uma simbologia do método borboleta, é o convite para entrar pra dentro do casulo. Porque é quando eu me acolho, quando eu uso técnicas para saber como que eu me acolho e como que eu me enxergo, que eu consigo entender tudo isso e eu consigo virar uma borboleta e voar. Então, eu entendi que não é sustentável tomar medicamentos somente. Porque eu também sou terapeuta também, né? Então, me deparava muito com essas situações e eu sempre falo, ok, o medicamento ele vai fazer com que tu não sinta muito, né? Porque a ideia do medicamento é justamente te anestesiar de um sentimento. Então, tu não vai nem ficar muito feliz e nem muito triste, ele vai te manter centrada. Só que isso não resolve o problema. Então, ou você aceita que tu vai ficar dependente dessa medicação, dessa droga, o resto da tua vida, e tu nunca mais vai sentir o uau de tipo, nossa, eu tô muito feliz. Porque as pessoas vinham dizendo assim, cara, eu tô meio apática, sabe? Eu não fico, né? Eu não tô mais tão ruim quanto eu estava. Mas também eu não vejo brilho nas coisas. Às vezes eu não fico tão feliz, sabe? Tem coisas acontecendo ao meu redor e parece que eu não tô sentindo.
Porque a medicação é isso que ela faz, né? Então, ou você aceita que tu vai ser, que o teu normal vai ser isso, de não sentir. Não sentir, e isso não deve ser agradável, né? Eu nunca tomei, graças a Deus, eu nunca tomei medicação. Nesse sentido, né? Ou você se desafia a mergulhar. E não é fácil mergulhar, né, Gabi? Porque às vezes a gente tem essa vontade de não querer olhar para o problema. De não querer olhar, só que é só olhando. Simone, eu sempre falo assim, e o perfil de mulheres que chegam até mim são mulheres que elas estão sobrecarregadas, que elas são super cuidadoras dos outros. Se é para elas fazerem um momento de autocuidado pro dia, elas não têm tempo, mas se é para ir lá fazer alguma coisa para alguém, elas têm tempo. Então, mulheres que se intitulam super independentes, super fortes, guerreiras, batalhadoras, que por fora tem uma casca muito grossa. Uhum. Então, para essa mulher, é muito difícil para ela aceitar que ela tem uma parte mais sensível, que ela precisa pedir ajuda, entende? E é nesse sentido que, assim, cara, quando eu olhar para mim, eu vou ter que dizer não. Uhum. E eu vou ter que fazer escolhas. E muitas vezes, na maioria das vezes, né, Simone? Essas escolhas, elas estão relacionadas a pessoas que a gente ama. Sim. Porque a gente carrega um padrão. Uhum. E a gente vai se relacionando com aquela pessoa sempre do mesmo padrão, né? Eu amo aquela pessoa. Só que ao mesmo tempo que eu amo ela é tóxica pra mim. E aí, eu vou buscar ajuda, né? Quando a mulher chega pra mim no método borboleta, eu falo, tu tá com coragem pra se transformar? Porque transformação exige coragem. Uhum. Por isso que eu falo, não é fácil, não é pra todo mundo, né? Porque tem gente que simplesmente não quer. E por que eu tenho coragem de fazer tanta coisa e eu não tenho coragem de olhar pra mim, aceitar que, assim, eu fiz uma escolha naquele momento lá atrás e eu preciso rever. Eu preciso pensar numa nova forma de fazer aquilo. Porque do jeito que eu tô fazendo hoje, não tá me trazendo o resultado que eu quero. E aí vem a ansiedade. De novo, a ansiedade, ela é uma causa. Uhum. Ela é o que tá aqui em cima, é o que o corpo tá mostrando. E o corpo, ele dá, Simone, muitas mensagens. O corpo, ele dá vários sinais, né? Posso te falar um exemplo de uma pessoa que chegou até mim, assim? E vamos lá, né? Nós não fomos treinados, a sociedade como um todo, em função do nosso processo de consciência, a educação emocional. Então, eu diria que todas as pessoas, eu, você, quem está assistindo a gente, não tiveram pais, educadores que conseguiram acolher as nossas emoções, que conseguiram validar aquilo que a gente estava sentindo. Uhum. Então, era sempre assim, engole isso. Não precisa chorar. Não precisa chorar. Tristeza, depressão, sabe? Várias coisas. E eu atendi uma mulher que chegou pra mim, que ela veio por causa de uma crise de ansiedade que ela desmaiou. Olha só. Ela chegou num ponto, depois de, digamos assim, negar uma tristeza profunda dela relacionada a luto. Uhum. Entende? E que as pessoas que estavam ao redor dela não aceitavam que ela estava triste. Porque vamos lá, Simone, você perder alguém que você ama muito, que você tá uma vida inteira com essa pessoa, e você passar por uma quase depressão, é praticamente natural se você não tem um profissional te acompanhando. Sim. Tu entende? Uhum. E eu falo que cada um sente de um jeito também. O luto para cada pessoa é diferente, né? Isso. E eu não tenho como dizer, isso aí não é um sofrimento. Eu não tenho como dizer o que você tá sentindo. Eu não tenho como julgar o que eu tá sentindo, porque é diferente para cada pessoa. Então, eu acho até que é um crime quando as pessoas fazem isso. De, tipo, vai sofrer por isso, por quê? Às vezes terminou um relacionamento, tá sofrendo. Cara, tu não sabe do sofrimento do outro. Isso. Então, vamos lá. Essa pessoa veio, né? E vinha na vida dela, tava vivendo o luto, tava negando esse luto, não podia viver a tristeza porque a sociedade não aceita a tristeza. Porque a tristeza vai remeter a gente a um lugar de abrir mão do controle. Porque a gente tá perdendo alguma coisa. No luto, por exemplo, a gente tá perdendo alguém que a gente ama, né? E é muito importante a gente viver essa tristeza. Então, tristezas pontuais são importantes. Faz parte das emoções humanas.
E essa mulher vinha negando e essa mulher seguiu o baile da vida dela. E ela precisou fazer uma cirurgia no joelho. E ela fez essa cirurgia e ela demandou de cuidados terceiros. Quando ela começou a perceber que essas pessoas estavam cuidando dela de um jeito que não era o jeito que ela estava esperando, sabe? Aquela coisa assim, eu cuido de você do melhor jeito que eu puder, mas não do jeito que tu quer. O sistema dela entrou em pane. Ela teve um piripaque. E aí foi nesse sentido, nesse movimento do piripaque dela, que o médico receitou o medicamento e o médico falou assim, ó, procura ajuda. Sim. Né? Porque, na verdade, o que aconteceu ali só foi mais uma coisinha, né? Isso. E assim, ela fez uma promessa pra ela. Que ela ia sair daquela condição, mas é que ela ia se transformar. Que ela ia se modificar. Então, ela estava consciente. O que eu quero dizer com isso, né? O corpo, ele vai te parar. Sim. Sabe? Se você anda num movimento frenético, de manhã, de tarde, de noite, isso e aquilo, tu tá sempre com a agenda preenchida, o corpo vai dar um jeito de te parar. Sabe? E é isso também que eu aprendi muito no yoga. Você já fez yoga, Simone? Só práticas em retiros, essas coisas, mas eu nunca pratiquei assim, sabe? Tá. Você lembra daquele momento final da aula do yoga, o relaxamento? Né? Como que tu lembra como é que era a sensação do relaxamento pra você? Talvez um soltar, Isso. Né? E aí eu acompanhei várias mulheres que hoje amam o yoga, mas que vinham com muito ranço, assim. Por quê? Porque a prática do relaxamento é aquele momento que você solta o teu corpo no chão e você não faça nada. Você só não solta. faz nada. E aí? Uma mulher que tá sempre ativa, ligada no 220, com um monte de gente amando, isso e aquilo. Ela suporta ficar sem fazer nada? Ela suporta o descanso dentro de uma sociedade que tá sempre exigindo performance e produtividade da gente? Que exige pressa, né? Que exige pressa, né? Então, dentro do método borboleta, eu ensino e conduzo as mulheres às práticas de relaxamento de várias maneiras, não só da prática final do yoga, da aula de yoga, no caso, mas também de outras maneiras. Porque, vamos lá, Simone, o que acontece com uma máquina que a gente não desliga? Uma hora ela desliga, né? Ela para de funcionar, no caso. Ela pifa. E o corpo nosso, ele também é um veículo. Ele também é uma máquina. E tu sabe o que acontece nesse processo de ansiedade? Qual é a química que a gente libera no nosso corpo com esse processo de ansiedade? Cortisol? Isso. Então, imagina que assim, Simone, a gente combinou o podcast, eu cheguei ali, tá horário, e que eu tive que esperar 1 hora a mais. Tá? A minha cabeça, ela tava projetada programada, organizada. Exatamente, tem que ser assim, porque é rígido, porque tem que ser dessa maneira. Quando eu perco o controle sobre as coisas, isso gera uma mudança. E aí, nós temos dificuldade de lidar com mudança. Nesse sentido, o nosso corpo, ele manda mais cortisol e adrenalina também para a corrente sanguínea, porque ele vai entender que a gente está sob ameaça. Isso é um registro nosso dos nossos antepassados, do sistema límbico nosso, né? Que é o quê? Quando a gente morava em caverna, que aí vinha lá um leão, que vinha um tigre, que vinha um animal, defesa, né? Um predador, e aquilo ali fazia com que a gente, né, fugisse ou lutasse. Só que hoje nós não temos mais os animais ferozes leão aqui. Atrás de nós. E hoje o que faz com que a gente tenha esses picos de estresse, Simone, são os boletos. Sim. São as preocupações Já você fala, geral. né? Vai matar um leão por dia. Exatamente. E aí, dentro do método borboleta, eu ensino como essas práticas que eu conduzo, elas vão equilibrando os hormônios, né? Porque nós temos uma orquestra de hormônios dentro do nosso corpo. O corpo é um veículo, como tem no carro o óleo, a gasolina, um lubrificante, uma coisinha assim. Se isso não tiver harmonizado no carro, ele também vai dar problema. Sim. E no nosso corpo a mesma coisa. Então, muitas práticas que eu ensino, elas vão buscar o equilíbrio desses hormônios, que são estressores, mas que
eles também são importantes, Sim. porque eu não vou dizer pra você assim, ó, Simone, existe cura da ansiedade. Porque a ansiedade é algo natural Faz do parte, nosso né? sistema. Um pouquinho de ansiedade, digamos assim, uma ansiedade equilibrada, faz com que a gente se anime. Por exemplo, vou participar de um podcast pela primeira vez. É Exato. natural que a gente fique ansiosa, né? Isso. E até assim, hoje, quando a gente fala em ansiedade, as pessoas até levam isso para um lado ruim. Sim. Como se sentir a essa emoção, porque ansiedade é uma emoção social, tá? É que já está atrelado a uma coisa negativa, né? Ao Exato. excesso, na verdade, né? Isso, né? E aí, dentro da prática do método borboleta, eu ensino quais práticas vão ajudar a aumentar, digamos assim, a estimular o corpo, ajudar o corpo a liberar outros hormônios, né? Diga-se a serotonina, diga-se a dopamina de forma mais natural, né? Então, esses hormônios precisam minimamente estar equilibrados porque eles vão afetar a nossa mente. Então, o nosso corpo, ele é perfeito, né? O físico, ele vai afetar o nosso estado mental, que vai afetar o nosso campo emocional, energético e espiritual. Então, tudo integrado, né? A minha visão, ela tá muito relacionada, Simone, falando nisso, à medicina Ayurveda, que é lá da Índia. Que quando eu olho para a pessoa que chega para mim, para essa mulher que chega para mim, eu vou olhar para ela. Sim. Eu não vou olhar para a ansiedade. A ansiedade é algo que está mostrando sobre o funcionamento. Isso, sobre o funcionamento dela. Ô, Gabi, você tá falando do método borboleta, né? Mas eu quero que tu volte um pouquinho e conte pra nós como surgiu, como que tu chegou nisso, assim, tô percebendo um padrão das mulheres que me procuram, né? O método borboleta é só pra mulheres, como que ele nasceu e o que é de fato do método borboleta? Então, Simone, eu me descobri, assim, uma pessoa muito conectada com a natureza, num processo aí que eu fiz. E o método borboleta, primeiro, ele diz muito respeito ao meu processo de despertar. Ao meu processo, inclusive, de aceitar a minha transformação. Porque eu era fixa, eu tinha que ser sempre a mesma coisa. Eu não me permitia... Rígida. E assim, borboleta voa. Borboleta tem que ser leve, né? E aí, nesse sentido, foi numa mentoria, Simone, inclusive, eu passei por um processo de mentoria que eu comecei a me ligar em certas coisas que eu nunca tinha ouvido falar em outros processos de terapia que eu tinha passado. Então, o método borboleta, ele alinha toda a minha experiência de vida como mulher, todas as buscas que eu fiz, né, dentro do mundo holístico e espiritual, também a ciência, tá? Por quê? Porque as mulheres chegavam muito perdidas, vivendo o peso de estar viva, não a leveza de ser quem elas são. Porque, Simone, para eu construir esse método, eu tive que viver uma vida que não era minha. Eu tive que estar, digamos, por detrás. Eu tive que estar nos bastidores da vida de alguém. Eu tive que ajudar uma pessoa a ser alguém e eu não estava sendo protagonista da minha vida. Tu se deixou de lado. Eu me deixei de lado e a minha alma, ela ansiava que eu fizesse algo de transformação por mim mesma. E aí foi no momento que eu mergulhei totalmente dentro de mim. Simone, meu maior medo, ficar sozinha. Olhar pra mim. Ver os meus monstros. Ver as minhas sombras. Né? Parar de se agarrar em relações tóxicas que tinham dependência emocional. E isso é muito desafiador, né? E ali começou já o método borboleta a ser construído. Então, quando eu crio o método borboleta, ele está relacionado a parar de sobreviver. Tá, olha só. Eu percebi que eu só pago boleto, que eu só faço isso, que eu tô sempre cansada, que a minha vida não tem graça, né? Que eu não sei mais quem eu sou. Não tô usufruindo nada do que aquilo que eu faço. Uma vida é isso agora, né? E aí, eu vou levando, vou conduzindo essa mulher a entrar no casulo dela. Porque é lá dentro que estão as respostas. Não é fora.
Não é nos outros. Os outros podem espelhar coisas que eu preciso melhorar, mas está dentro de mim. Então, assim, entrou no casulo, viveu o processo do casulo, né? Acolheu tudo isso. E aí, aos poucos, a crisálida, não sei se você já viu uma borboleta nascer, a crisálida vai se rompendo, aí as asas vão abrindo, assim, e tipo, agora eu posso ser eu. Eu acho que o convite do método borboleta também é essa transformação para ser quem eu sou. Porque não é do dia pra noite, né, Gabi? É um processo, né? Esse processo leva tempo, leva dedicação, ousadia, coragem. E eu sempre falo uma coisa, Simone. Eu não tenho a pílula mágica. Eu tenho formas, métodos, técnicas. E eu não sou mãe de ninguém. Quer dizer, eu sou mãe do método borboleta, né? E tu vai dar o direcionamento. A mentora é isso, né? Ela mostra o caminho que ela própria viveu. Isso que a gente mesmo. não pode ensinar nada daquilo que a gente não viveu. Isso. Então, você vai dar o direcionamento e mostrar o caminho. Mas quem percorre esse caminho é a pessoa, se ela quiser. Exatamente. Isso é uma das coisas que eu deixo bem claro, assim, quando a pessoa chega. Eu não tenho a pílula milagrosa. Eu vou te dar a direção, né? Como você vai fazer. Mas a autorresponsabilidade é tua. Porque afinal, né, Simone, as mulheres que eu atendo, elas estão aí 35 mais. Sim. 35 mais, mulheres que já viveram várias coisas, né? Estão aí já percebendo que, que não tá legal, aqui eu me acomodei. E qual que é a queixa principal, assim? O que elas chegam falando? Talvez você identifica coisas que tu já falou, né? Alguns padrões, um sobrepeso, uma sobrecarga, né? Mas qual que é a queixa? O que elas chegam falando pra você? Eu sou guerreira. Eu tô sempre na função de ajudar alguém. Elas têm essa consciência? Tem essa consciência, né? Elas têm consciência de que, assim, não tem tempo pra elas. Tá. Mas elas não sabem como dizer, eu não quero mais ser assim. Elas não sabem dizer que não. Elas não sabem... Por quê, né? Por que elas não sabem dizer não, Simone? Por causa da necessidade de agradar. De agradar. Né? Então, se eu disser assim... que não, será que eu serei amada? Será que eu ainda sirvo? E essa é uma das feridas da criança, né? Da menina ferida que tá lá dentro. Então, dentro do método, a gente mergulha. Né? Então, o processo... E eu tenho uma coisa muito legal, assim, que funciona na minha vida, né? Tudo que eu ensino, eu pratico. Isso. Uma das coisas que veio muito forte da prática do yoga foi essa. Assim, ética. Eu tenho ética. Eu não posso dizer que eu faço aquilo se eu não faço. Congruência, né? Congruência. E aí, nesse sentido, eu gosto muito de trabalhar com hábitos, né, Simone? Porque o hábito é aquela coisa que vai fazer com que eu saia da onde eu estou. Repetição, repete, até chegar naquele lugar, né? Essa questão de repetir padrões, essa autossabotagem é frequente, né? Observar nas mulheres, né? Isso. E vem lá de trás, né? Vem lá de trás a honra ao sistema, ou então uma autoestima baixa, né? Uma falta de amor próprio. Tu trabalha isso dentro do método borboleta? Quais são os pilares, assim? Conta um pouquinho mais pra nós. Sei que tu não vai entregar tudo aqui, né? Não posso, Não né? pode. Eu quero que aqui vocês me procurem, gente. Eu vou procurar vocês, mas me procure também, viu? Mas conta um pouquinho como que funciona, quais os pilares que tu trabalha lá dentro do método. Sim, Simone. Então, assim, é muito importante eu dizer que se a mulher não se enxerga primeiro, que eu faço ela se enxergar primeiro, ela não sabe pra onde que ela quer ir. Sim. Que ela vai... O bom é que ela já vem até com uma certa consciência, eu acho bacana. Então, por isso, até o público com uma idade, né, 35 mais, porque ela já teve a consciência disso. Ela sabe que é ela que precisa mudar. Então, já vem um perfil bom de trabalhar. Ela já tem essa consciência. Mas aí entra o teu papel de mostrar como ela vai fazer essa mudança, né? Isso. Simone, então, a psicologia é a minha formação mãe, né? Eu sempre vou voltar para ela, para ter esse olhar. Então, psicologia, para mim, está muito direcionado a se conhecer. Eu preciso saber quem eu sou. Com certeza. Eu preciso olhar para minhas fragilidades, eu preciso olhar para as minhas potencialidades, eu preciso olhar para aquilo que eu quero ser realmente, né? E aí também eu uso muito o pilar da espiritualidade, né? Espiritualidade enquanto espírito mesmo, né? Enquanto, assim, busca do que tá realmente
sente fazendo vibrar no meu coração. Essa conexão, né? Essa conexão. Isso. E a prática, né? Porque a prática, vamos lá. Que planeta que a gente mora, Simone? Planeta Terra, que é 3D, que é material. Então, a gente precisa colocar em ação. Eu vou falar pra você que, assim, tem coisas muito simples que eu ensino lá dentro que as pessoas não se dão conta de quanto aquela prática, ela é transformadora na forma que a mulher se enxerga. Sim. Na forma que o corpo dessa mulher vai funcionar. É porque vai ter que ser aos poucos também, né? Não ela, depois que ela se conheceu e ela entendeu o porquê que isso está acontecendo na vida dela, e ela trouxe essa conexão da espiritualidade, ela tem que ir para a prática, ela tem que ir para ação. E não adianta você chegar com um monte de informação ou querer que ela transforme a vida dela na primeira semana. Não vai funcionar. Mas ela precisa ir dando os passos, sentindo que com uma pequena mudança, ela já começa a sentir o efeito disso. Então, isso vai trazendo também essa animação para ela persistir no processo, né? Você me fez lembrar o relato de uma mentorada, né? Que me mandou assim, eu já estou sentindo a mudança acontecer. Na primeira semana, assim, que a gente deu o start. Porque já teve a disposição de querer, né? Isso. E aí, eu fui conduzindo ela, porque, Simone, o que eu ensino é pra vida toda. Sim. Não é pra só agora, né? As práticas que eu conduzo, as ferramentas que eu uso dentro do método borboleta é pra uma vida toda. Então, se a mulher, ela percebeu que isso faz sentido pra ela, ela pode aplicar que ela vai conseguir se encontrar, né? Porque eu quero ajudar essa mulher a voltar pra casa. Justamente. Voltar pra si mesma, porque foi o que aconteceu comigo. Entende? Eu fui me dedicar para essas práticas, eu fui me dedicar por técnicas que eu aprendi também com mentoras, né? O yoga, enfim. E aí eu percebi, cara, é aí. É quando eu me amo, Sim. é quando eu me escuto, é quando eu paro de mentir. E quando tu para de terceirizar também, né? Os teus problemas, as tuas coisas. E eu sei porque eu também tô no processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, lá desde 2017, mais ou menos. Então, tem quase 10 anos. E aí, conforme tu vai se conhecendo e tu começa a trazer essa responsabilidade pra você, não fica mais fácil. Não fica mais fácil, porque não tem como culpar o outro, né? Sim. Porque a vida e a vida te trata como você se trata, né? Exatamente. Se as pessoas... tô numa relação tóxica. Mas por que tu tá nessa relação tóxica? Por que tu tá permitindo alguém ser tóxico com você? E é por isso que muitas mulheres... E a maioria das pessoas não procura o autoconhecimento. Sim. Por quê? Vamos lá, nós brincávamos isso na psicologia, tá? A partir do momento que eu tomei consciência de algo, né? Imagina só que a gente entra num quarto escuro, tá? De repente a gente liga a luz. Quando a gente apaga a luz, não tem como dizer que a gente não sabe mais o que tem aqui, lá dentro. Então, depois que eu vi, eu não tenho como desver. E aí vem aquela coisa assim, tá? Eu tô consciente disso. Tá, consciência é um passo. Ação é outro passo. Justo. Né? Eu diria, Simone, que a consciência é um polo nosso feminino. Né? E a ação é a nossa energia, porque nós temos essas duas energias dentro do corpo. A ação é a energia masculina. Então, se eu fico só na consciência, eu fico lá, passivo demais. Não vai ter eu não quero nada, eu fico lá na mesmice, eu tô esperando alguém vir me resgatar. Tô esperando vir alguém olhar pra mim, dizer que eu preciso fazer alguma coisa. Né? E isso tá muitas vezes relacionada também, inclusive, com a criança ferida, né? Eu falo que eu brinquei, assim, algumas vezes no meio do processo, e assim, cara, não quero mais saber disso, né? Porque não fica mais fácil. Ao mesmo tempo que é libertador, porque tu sabe que, bom, se eu tenho essa questão, se eu já identifiquei, tá na minha mão também a chave da mudança. Mas tu não tá mais na ignorância. Exato. Agora você tem a consciência. E a partir dessa consciência, tu tem como mudar. Então, Isso é libertador também quando você entende isso, né? Com e que bom ver que tem mulheres se permitindo a viver esse processo. Que bom ver que você tá se encontrando nesse processo também. Porque eu falo que a gente, enquanto mentora, a gente vai se transformando junto, né? Porque a gente só tá falando daquilo que a gente já viveu. Então, conforme a gente vai ajudando as pessoas, a gente também tá se lapidando, se melhorando. Então, é um processo lindo sempre, né? Tanto pra mentora, quanto pra quem tá sendo mentorado. Sabe, Simone, falando nisso, eu li uma frase que dizia mais ou menos assim: não são as tuas condições, né? São as tuas decisões. Então, quando eu decidi algo aconteceu.
algo se transformou. Então, dar o primeiro passo é algo muito importante, né? Parece que todo o universo ele começa a se mover, né? Quando você toma uma decisão. Uma decisão. Ô, Gabi, que conversa gostosa, dava pra ficar aqui, né, a tarde toda. Mas assim, ó, se tiver alguma mulher assistindo nós aqui que se identificou com alguma dessas falas, se percebeu nesses lugares e ela entende, ela tem essa consciência que ela quer essa transformação, fala um pouquinho como que as pessoas podem te encontrar, como que elas podem saber um pouquinho mais sobre o método borboleta e também uma mensagem para essas mulheres que ainda não tomaram essa decisão, assim, e que elas ainda estão, será que devo olhar para isso, será que não devo? O que tu tem a dizer para essas mulheres? Então, assim, hoje meu Instagram, né, tá o @Gabriela Klauck Mentora. Vai estar escrito no vídeo. Uhum. Tá bom. E lá no Instagram eu tenho muitas informações também sobre o método borboleta, né? E o que eu diria, assim, se você não olhar pra você, ninguém vai olhar pra você. Se você adiar essa escolha, mais tempo vai demorar pra você se transformar. Então, pega na tua mão, porque você já é bem grandinha, né? E faz uma escolha assertiva, porque só você pode fazer isso por você. Você que vai ter a escolha de dizer assim, eu vou tirar um tempo da minha vida, eu vou olhar para aquilo que está acontecendo. E esse reflexo é lá na família. Então, quando a gente pensa assim em investir tempo numa mentoria, isso também chega nas pessoas que a gente ama. Com certeza. Porque elas não podem fazer muitas coisas pela gente, entende? Se eu ficar esperando que a minha família faça algo por mim em relação a essa questão emocional, essa questão de olhar para os sintomas da ansiedade, não vai resolver. Tem que ser com um profissional que compreenda o que está acontecendo e saiba dar direção para transformar isso. Então, se você é mulher, né, quer se transformar, eu te ajudo, eu te guio, eu te conduzo nesse processo. E aí que você possa transformar, né, a tua ansiedade aí para viver com mais leveza, com mais presença, para sentir a vida. Ela tá acontecendo. Ela tá acontecendo. Gabi, muito obrigada. Obrigada por compartilhar, obrigada por trazer todo o teu conhecimento. Com certeza vai agregar muito na vida dessas mulheres que vão assistir. Então, conte comigo nessa jornada. Agradeço imensamente por você ter topado, por ter se desafiado. E que bom, foi uma conversa muito agradável. Simone, quero te agradecer por essa oportunidade, né, de tirar minha virgindade do podcast. E agradecer também, né, a todo o auxílio, toda a direção que você tem me dado na mentoria. Isso está fazendo muito sentido na minha vida. Isso está me impulsionando a ser a profissional, a mulher, né, a pessoa que eu vim para ser nesse mundo. Gratidão. Essa é a minha missão. Obrigada. Essa é a minha missão. E eu vibro junto, cada passo que vocês dão e que vocês conseguem ir se encontrando, né? E as coisas vão mudando porque é um processo também. Então, a gente já tá no processo há alguns meses, né? Sim. E é muito lindo ver realmente o método borboleta em você. Porque realmente você vive aquilo que você ensina. Então, gratidão. Obrigada. Gente, então chegamos ao fim de mais um episódio que foi muito gratificante, esclarecedor e rico para todas vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.